o tema da nossa conversa de hoje é exatamente isso, a preparação para o culto. Como eu me preparo? Por que às vezes nós estamos em um ambiente e alguém fala, meu Deus, que negócio incrível, eu não estava conseguindo ficar de pé, estava difícil de controlar meu corpo, eu comecei a falar umas coisas para Deus que eu nunca disse antes, eu comecei a chorar e eu não sabia nem por que eu estava chorando. E a outra pessoa do lado fala, eu não senti nada disso, eu acho que eu fui em outro lugar. Às vezes você teve essa experiência, a pessoa chega com um banho de água fria e você, meu Deus, que culto frio, o ministro de louvor não se consagrou, o pastor está fraquinho, né? No tempo que ele orava mais. E você olha e fala, rapaz, parece que o caminhão de glória passou na minha cadeira e desviou do lado. A Bíblia vai apresentar para nós princípios, para a preparação do culto. E o primeiro texto que eu quero ler com você nessa noite está lá em Deuteronômio 14, no 22. Eu acho que vai estar projetado aqui, ou não, mas você pode acompanhar comigo na sua Bíblia, ou enquanto eu fizer a leitura. Diz o texto, certamente vocês devem dar o dízimo de todo o fruto das suas sementes, que ano após ano recolher do campo. Diante do Senhor, seu Deus, no lugar que Ele escolher para fazer ali habitar o seu nome, vocês comerão o dízimo do cereal, do vinho, do azeite e as primícias das vacas e das ovelhas. Façam isso para que aprendam a temer o Senhor, teu Deus, todos os dias. Guarda o que vai ler daqui para frente. Se o caminho for comprido demais e não lhes for possível levar isso tudo, porque você está longe do lugar onde o Senhor, seu Deus, escolheu para ali fazer habitar o seu nome, então, quando o Senhor, seu Deus, tiver te abençoado, vendam aquilo e com dinheiro na sua mão, vão ao lugar que o Senhor, seu Deus, escolher. Com esse dinheiro, comprem tudo o que quiserem, vacas, ovelha, vinho, bebida forte, obrigado, meu irmão, ou qualquer coisa que desejarem. Consumam ali na presença do Senhor, seu Deus, alegre-se você e os membros da sua casa. Você vai falar, rapaz, que viagem é essa? O que isso tem a ver com o culto? Deus está dando uma direção, esse é o momento que Deus começa a repetir tudo aquilo, antes de Moisés se despedir da galera, né? Quando ele está repetindo tudo, ele dá uma direção que ele não tinha dado antes. Ele falou, olha, se por acaso vocês morarem muito longe de Jerusalém, né, que vai ser o nome do lugar onde Deus vai fazer habitar, depois de Siló, o nome dele. Então vocês vão fazer o seguinte, ao invés de vocês levarem a ovelha por 300 quilômetros, que é o mais longe que você pode ter dentro de Israel, imagina você ir daqui a Cuiabá com uma ovelha assim, ou você ir daqui a Cuiabá tocando um rebanho, ou você ir daqui a Cuiabá levando fruta, enfim, tudo isso. Deus fala, nessa circunstância, você pega as coisas que você iria apresentar, você vende onde você mora, e daí quando você chegar na capital, ou no lugar onde tiver o tabernáculo, ali você compra tudo de novo, e aí você vem e apresenta no templo. Quando você apresentar, você vai consumir junto. É uma das coisas que parece que se perdeu, né? Mas os dízimos e as primícias não era algo que você entregava e ia embora. Era algo que você apresentava, mas você também consumia. Não se consumia tudo, mas se era consumido uma parte. E você comia na presença de Deus, você juntamente dos sacerdotes. Então a gente vai ver um episódio parecido com esse, no caso de Eucana, né? Quantos lembram do episódio da mãe de Samuel? Então eles vinham e comiam lá. E esse era o momento da consagração, essa era a mesa, certo? O que acontece? O próprio Deus estabeleceu, se vocês morarem longe demais, vocês vão vender as coisas, vão converter esse dinheiro e vão chegar lá e aí vocês vão comprar. Agora, eu quero ler um texto com vocês que muita gente já ouviu pregação sobre isso. E eu queria destacar uma outra parte desse texto. Está lá em Mateus 21, do 12 ao 15, conhecidíssimo. Jesus entrou no templo, expulsou todos que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Eu não sei se você percebe, mas
Se Deus falou que eles deveriam vender e depois comprar quando chegasse em Jerusalém, o que você esperaria encontrar quando você fosse em Jerusalém ou em Siloé, onde esteve o tabernáculo? Alguém que vendesse. Então, qual que é o problema? Talvez você não tinha notado, mas parece que Jesus está se opondo ao que o pai dele tinha mandado fazer. Por quê? Falou, olha, se é para ter alguém que vai vender o que vocês vão consumir no templo, precisa de ter alguém que vende. E aí Jesus chega, né, nessa é a segunda vez que ele faz a limpeza do templo. Na primeira vocês conhecem, fez um chicote e desceu na galera que estava vendendo. E agora dessa vez ele vem, vira as mesas, espalha com tudo. E aí ele diz, vocês fizeram daqui um covil de salteadores. Eu acho que muita gente deve ter falado, esse rapaz aí, esse menino tem demônio. Porque a gente está fazendo o que a lei mandou. Nós estamos colocando à venda o que precisava de ser vendido aqui. Então, aparentemente tem uma incoerência aí. E se tem uma aparente incoerência, é porque não tem incoerência. Cada versículo concorda com a Bíblia toda, e a Bíblia toda concorda com cada versículo. E o que eu quero chamar a atenção para você é que Deus abriu uma exceção. Deus disse, olha, se vocês morarem muito distante, vocês vão vender, vão comprar lá em Jerusalém. O que o povo começou a fazer? Vamos criar uma regra? Eu não vou carregar nada, eu não vou levar nada. Eu vou pegar uns trocados, chego lá em Jerusalém, eu compro qualquer coisa e eu apresento para Deus. De repente, começou a desenvolver uma cultura, que é talvez a que permanece nos nossos dias. Tem um culto lá, eu vou participar do culto hoje, a hora que eu chegar lá tá bom. O culto vai ter lá, alguém vai orar, eu vou lá pedir para alguém orar por mim. Eu estou indo para a igreja para Deus fazer algo na minha vida. Eu estou indo na igreja porque alguém vai orar e eu vou ser abençoado. Eu estou indo na igreja. E sabe, irmãos, existe a exceção. Tem dias que não dá para você se preparar. Tem dias que às vezes por uma causa médica, tem dias que às vezes por um veículo que estraga, não deu. Agora, quando a gente começa a fazer da exceção a regra, aí a gente começa a entrar nesse lugar de correção. E o que eu queria ler com você hoje é exatamente sobre se preparar para estar no culto. O que Jesus estava fazendo, ele estava falando, isso aqui era para ser uma casa de oração. E vocês estão terceirizando isso. Eu não sei se você percebe, mas a ideia de transportar um animal por 100, 200 quilômetros não é fácil. Quanto mais, muitos animais. Eu fico imaginando o tropel que dava. Eu não conheço Israel, mas o que me dizem é muita pedra. Muito vale, muito morro. Não é fácil o tráfego. E é nessa hora que muita gente diria, para que eu vou gastar uma madrugada orando? Para que eu vou orar várias madrugadas? Para que eu vou jejuar? Para quê? Deus não espera isso. Jesus é a graça. É só eu chegar lá e receber. E aí você muitas vezes não entende como que o coleguinha do lado fala, rapaz, que culto avivado. Que noite incrível. Você fala, eu não senti nada. A diferença normalmente está em como você se preparou e como ele se preparou. Às vezes, irmãos, a gente pega o sábado ou o domingo, se entope de tudo quanto é porcaria. Eu gosto de assistir um seriado, eu gosto de jogar um videogame quando dá tempo, mas aí você vai se enchendo. Tudo quanto é valor, avesso ao evangelho, você se enche deles. Aí você chega aqui no culto. Quando está terminando o último louvor, você fala, estava começando a sentir algo, estava começando a ficar bom, acabou. Sabe, a gente passou o tempo todo do louvor, Deus te limpando. Não era pecado você assistir isso, certo? É caso de impureza. Aí Deus foi te limpando. A hora que você estava começando a esquentar, acabou. O outro que tinha se preparado, ele chegou aqui, ele só continuou o que Deus já estava fazendo no secreto dele. O que Deus já estava fazendo em casa só se manifestou no nosso meio. E a questão é o como se preparar. Até aqui estou falando sobre a necessidade de se preparar, mas existem princípios de como se preparar. Levítico 9, do 24 em diante, nós vamos ver alguma coisa curiosa. Nesse momento, Deus já havia separado os homens que iriam servir, eles já haviam sido separados para toda essa obra, mas
começa a acontecer algo que é a primeira vez que os próprios sacerdotes, a própria tribo que iria servir, começa a apresentar suas ofertas. No 8º dia, 9 do 1 em diante. No 8º dia, Moisés chamou Arão e seus filhos, líderes de Israel. Ele disse a Arão: toma um novilho para a tua oferta de perdão e um carneiro para a tua oferta queimada. Ele está falando: você é sacerdote, eu quero uma oferta tua. Eu quero algo seu, algo que te custou. Separa alguma coisa útil para mim. E Deus não fala assim: olha, qualquer coisa, não. Eu quero do bom e do melhor. Me separa algo seu. O sacerdote não tinha direito de terceirizar isso aqui. Ele não poderia falar assim: olha, o povo me traz aqui porque eu tenho um compromisso com Deus. Não poderia dizer assim: não, eu vou lá na igreja, o Fernando orou, a Cláudia orou e Deus vai fazer na minha vida. Deus diz: é com você o negócio. Me prepara algo seu. Ambos sem defeito, ofereça ao Eterno. Depois diga ao povo de Israel: tome um bode para a oferta de perdão, um bezerro e um carneiro, ambos de 1 ano de idade, sem defeito, para a oferta queimada, e um novilho e um carneiro para a oferta de paz, a serem sacrificadas diante do Senhor, com oferta de cereal misturada com óleo, porque hoje o Senhor aparecerá a vocês. Esse não é o tipo de promessa que acabou no Velho Testamento. Permanece até hoje. Hoje Deus aparecerá para vocês. Hoje Deus vai se revelar para vocês. Eu tive um sonho durante muitos anos de ouvir aquela voz de muitas águas. Eu li os textos e eu falava: cara, a direção que eu recebo de Deus não é desse jeito. Normalmente eu percebo Deus falando no meu interior. Eu falo: agora, mas eu tenho um sonho tão grande de ouvir Deus falando do jeito que eu nunca ouvi. Ouvir do jeito que as pessoas dizem, assim, aqueles profetas falam assim: ouvi como voz de muitas águas. Por anos eu tive esse sonho, por anos eu tive essa expectativa. Aí um dia aconteceu. Uma única vez eu fui acordado com aquela voz falando no meu ouvido. Eu nunca mais vou esquecer daquilo. O só lembrar daquilo, esse é daquele que eu digo: arrepia, irmão, arrepia. E talvez você diria: aconteceu do nada? Um dia assim? Eu falei: não. Foi a primeira vez que eu fiz um jejum prolongado de 15 dias, só na água. No 14º dia, eu fui acordado com aquela voz. Eu consegui fazer alguns outros jejuns prolongados. E em todos eles, eu experimentei algo que eu nunca havia experimentado antes. Quando eu quero ver algo de Deus que eu nunca vi antes, eu começo a entregar para Deus o que eu nunca entreguei antes. O que você fez até hoje te trouxe até aqui, mas para você entrar no outro nível que Deus tem para você, você vai ter que entregar algo. Não adianta, irmãos, a gente se iludir e falar: Jesus fez tudo, Jesus viabilizou para você um acesso. Você vai ter o tanto de Deus que Ele tem de você. O grande segredo não é o tanto que você tem de Deus, é o quanto Deus tem de você. O salmista discerniu algo muito poderoso. Deus mostrou os seus feitos em Israel e os seus caminhos a Moisés. Quem ministrava os milagres? O povo ou Moisés? Moisés. Quem abriu o mar? Quem estava com o cajado? Foi Moisés. Quem estendeu as mãos no dia que o exército de Israel prosperou e venceu? Foi Moisés. Quem ministrou as pragas? Foi Moisés. Mas o salmista diz assim: Deus mostrou os seus feitos em Israel e os seus caminhos a Moisés. Por que ele diz isso? Quem decide se submeter a Deus, ele não vai conhecer só os feitos. Você pode vir aqui participar de uma reunião, receber uma imposição de mãos, você pode ver milagre, você pode ver... Agora, se você decidir conhecer Deus, você vai ver tudo isso e você vai ter intimidade com Ele. Não existe nada mais poderoso na sua vida. A coisa mais poderosa que o Senhor Jesus fez por nós foi viabilizar um acesso. Foi a primeira mensagem que eu preguei quando eu estive aqui no ano passado. Eu disse a vocês: a coisa mais poderosa que Jesus fez por mim e por você foi viabilizar um acesso. Agora, cada um de nós só tem de Deus aquilo que nós entregamos. Não adianta você se iludir. Eu sinto de falar, mas nessa noite é a mensagem que eu tenho de Deus. Voltando para o texto,
Versículo 5, eles levaram à tenda do encontro as coisas que Moisés havia ordenado. Toda a congregação se aproximou e ficou diante do Senhor. Moisés disse: foi isso que o Senhor ordenou que vocês fizessem, para que a sua glória aparecesse a vocês hoje. É hoje. Moisés instruiu Arão: aproxime-se do altar, sacrifique a sua oferta de perdão e sua oferta queimada. Com a oferta, faça expiação por você mesmo e pelo povo. Sacrifica a oferta pelo povo, faça expiação por eles, como o Senhor ordenou. Presta atenção em algo bem curioso aqui. O que Deus faz na minha vida não é só para mim. Deus não faz nada na minha vida que seja só para mim. Deus sempre tem um propósito em fazer algo. Ele vai dizer para Arão, ele vai falar: olha, quando você chegar para sacrificar, você não vai sacrificar só por você, você vai sacrificar pelo restante também. Talvez um dos maiores problemas que nós temos hoje são pessoas sentindo-se vazias. Nunca teve tanta gente dentro das igrejas no Brasil, mas também nunca teve tanta gente vazia dentro da igreja. A igreja foi enchendo, mas de gente vazia. E um dos motivos pelos quais as pessoas estão vazias é porque é o meu milagre, a minha bênção, a minha necessidade, é isso. Quando alguém se dispõe a buscar por outras pessoas, ele vai começar a ver os céus operando em favor dele. Um dia, um parente querido estava ele tinha sofrido um acidente, aqui em Tangarela, era um homem bem conhecido, e um acidente na fazenda, e teve uma explosão, e ele queimou por dentro, enfim, e era aquele primo querido, né? Todo mundo gostava dele, o cara que brincava, e orando para Deus curar ele. E naqueles dias Deus me disse algo. Ele falou: olha, você ora muito quando é alguém do seu interesse. Agora, quando é alguém do meu interesse, você não se importa muito. Quantas vezes você já veio na igreja, você olhou para alguém e você vê no semblante da pessoa, ela não está bem. E você nunca se dispôs a chegar e falar: e aí, como você está? Às vezes é um parente seu. Aquele parente que está sempre da pá virada, você encontra ele, aí você olha e fala: deixa para lá. Aí você vai para a tua campanha, você vai para o teu secreto e fala: Deus, faz na minha vida. Pode ser que a resposta de Deus para você seja a resposta que eu ouvi há anos atrás. Você está pensando só em você. E eu não tenho isso para a sua história. Jesus não morreu para resgatar um homem, mas para resgatar uma família para Deus. Paulo diz: toma o nome de toda a família que está nos céus e a que está na terra. Tem uma família de Deus na terra. E olha, já ouviu aquele negócio de coração de mãe sempre cabe mais um? Eu sinto te dizer, o ditado correto é: o coração do pai sempre cabe mais um. Deus não quer que ninguém se perca. Sacrifique a oferta pelo povo, faça expiação por eles, como Deus ordenou. No versículo 8, Arão aproximou-se do altar, matou o bezerro como oferta de perdão por si. Os filhos de Arão levaram o sangue, a presença dele, ele molhou o dedo no sangue, pôs um pouco do sangue nas pontas do altar. Mais uma pausa. Culto é em família. Muita gente aqui talvez tenha sido como eu. Aos 8 eu comecei a ser levado à igreja. E os pais sempre levaram à igreja. Aos 8 eu comecei a ser instruído numa escola dominical. Mas chega uma idade que você começa a ver incoerência entre o que seus pais te dizem e o que eles fazem. Esse é um momento que Deus deixa algo muito claro. Falou: presta atenção para a classe sacerdotal. O culto de vocês é em família. Arão é o sumo sacerdote, mas os filhos servem com ele. Culto em família não é você ensinar para o teu filho o caminho. Talvez seja essa uma das maiores razões de tanto filho de pastor desviado. Ensinaram um caminho. Faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Quanta mulher de pastor, irmão, quanta pastora sonha em ter em casa aquele pastor que prega na igreja. Ai, meu Deus, se a gente fosse em casa assim. Porque aquele anjo que serve a igreja dentro de casa vai falar: olha, saiu o Espírito Santo, entrou um Espírito. Ele é igual a Saul, né? Tem um espírito maligno que vem, oprime ele fica doido, alucinado dentro de casa. Os filhos olham e falam: meu Deus, meu pai é tão carinhoso com o filho dos outros, mas comigo.
A paciência dele fica curtinha. Quantas esposas olham para o marido e falam, ele tem uma paciência tão grande com os discípulos, ele tem uma paciência tão grande com os irmãos. O Jefferson pregou aqui, ele disse, eu tenho a palavra de Deus. Ele disse, olha, quantas pessoas estão aqui, engole sapo no trabalho, engole sapo na convivência, mas quando é o cônjuge, o pavio fica bem curtinho. Quando é o cônjuge, ele vira a mesa na primeira, não tem parcimônia, não tem entendimento, não tem nada. Por que isso? Então, a primeira coisa, o primeiro lugar que você tem que ser sacerdote, e se você quer se preparar para um culto, é dentro da sua casa. Não adianta você querer convencer seus filhos a andar, mostrar para eles o caminho. Quando a Bíblia diz, ensina a criança no caminho e que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele, ele está dizendo mais ou menos assim, pega a criança pela mão, você vai trilhando esse caminho, ele vai atrás de você. A igreja não foi chamada para fazer discípulos mostrando o caminho. Só tem como liderar se você pratica. É muito fácil ser um homem de Deus diante de vocês. Difícil ser homem de Deus na presença da minha esposa. Ela fala, olha, ele não é bem isso aí não. Vocês não conhecem essa figura. Que Deus o tenha. Culto é em família. A primeira vez que a palavra adoração aparece na Bíblia é o dia em que Abraão vai sacrificar Isaac. É a primeira vez. Eu e o menino iremos, adoraremos e voltaremos. Ele diz para os moços que estavam acompanhando, eu e o menino iremos, adoraremos e voltaremos. Aí é um menino ainda, não registra a idade dele. Abraão pega a lenha e põe sobre o garoto. E ele nas mãos, ele leva o cutelo e o fogo. Você sabe o que é isso? Ele está dividindo com o menino. Você vai aprender comigo como é que é cultuar a Deus. Seus filhos nunca te viram lendo a Bíblia. Seus filhos não veem você orando, não veem você entregando, não veem você se preocupar com ninguém. A única coisa que vê é você reclamando. Porque naquela igreja ninguém ama ninguém. O pastor não me ama, ele não me deu a paz. Os irmãos, tudo endemoniado. Aí não sabe. Quando vai chegando na adolescência, ele não quer mais saber de igreja. Por que ele não quer mais saber de igreja? Tudo que eu sei de igreja é que é terrível para os meus pais. O que eu vou querer lá dentro? Não estou dizendo, irmãos, que alguém tem que ser falso. De jeito algum. Porém, tem conversas que é entre você e sua esposa. Tem conversas que é você e Deus. Ensinar no caminho. Eu estou praticando. Filho, olha como eu faço. É assim que você vai ser. Tem algo que virou recorrente na igreja. Olha, não olha para as pessoas. Olha para Cristo, porque as pessoas vão te frustrar. Você já ouviu isso? Não foca nas pessoas, porque se você focar nas pessoas, você vai parar. Eu sinto te falar, porque Paulo diz assim, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo pega e chama a responsabilidade para si. Você quer ver alguém como modelo? Olha para a minha vida, é assim que eu estou vivendo, é assim que eu quero que você viva também. Está chegando um tempo, irmãos, da igreja, olhar para as pessoas de fora, olha, você quer ser crente, veja como eu pratico. Olha para mim. É assim que o Senhor Jesus andava. É assim que você tem que andar também. Está na hora de a gente começar a assumir responsabilidades. Quando a gente assume responsabilidades, quando nós apresentamos a nossa oferta, quando nós envolvemos os nossos filhos, quando nós começamos a nos preocupar com o próximo, aí nós vamos ver a manifestação que eles viram. Do 15 ao 21, em seguida Arão apresentou as ofertas pelo povo. Arão apresentou a oferta movida, o peito, a coxa, diante do Senhor, conforme o Senhor havia ordenado. No 22, Arão estendeu as mãos em direção ao povo e o abençoou. Depois de concluir o ritual da oferta queimada, da oferta de paz, ele desceu do altar. Moisés e Arão entraram na tenda do encontro. Quando saíram, abençoaram o povo. A glória do Senhor apareceu diante da congregação. Fogo saiu da presença do Senhor, consumiu os animais da oferta queimada, as porções de gordura sobre o altar. O esquema sempre é esse. Deus apresenta princípios, alguém cumpre os princípios, a glória de Deus se revela. Tem uma parte que eu omiti de propósito, no texto que nós lemos em Mateus, não precisa nem de abrir, mas no verso 14, depois que Jesus diz assim, olha, essa casa será chamada casa de oração, vocês estão fazendo um convite dela de salteadores, no verso 14 diz, cegos e coxos
se aproximaram de Jesus no templo e ele os curou. Todo mundo, um covil de salteador. Jesus está praticamente dizendo: eu não preciso de nenhum de vocês obedecendo a Deus. Eu sou cheio do Espírito Santo. Não interessa o ambiente que você está vivendo. Não interessa se a igreja supostamente está fria. Para você chamar a glória de Deus, você guarda os princípios. E a glória se manifesta. Ele fala de algo chamado oferta movida. Como que é essa tal de oferta movida? A oferta movida, havia alguns requisitos, algumas ofertas que necessariamente, ao serem apresentadas, elas tinham de ser movidas. Eu já ouvi algumas pessoas que presidiram seminários, que eu as respeito, e eles dizem que o movimento era o movimento de cruz, para frente, para trás, para um lado e para o outro. Porém, o que eu mais encontro de evidências são pessoas falando de um movimento para frente e para trás. Como que acontecia? Você chegava com a sua oferta, o seu pedaço, o sacerdote colocava a mão debaixo da sua mão e vocês dois apresentavam a Deus. Você transferia o seu melhor. Aqui nós estamos falando de oferta de primícias. Aquele que vem primeiro, você pegava o que vinha primeiro e você falava: está aqui, Deus. O primeiro eu não vou consumir, o primeiro é teu. O meu melhor é teu. Na semana passada, o Fernando esteve aqui ministrando e ele falou: o que eu apresento a Deus? Eu chego antes de dormir, eu falo: Deus, abençoa o meu dia, obrigado por tudo que o Senhor fez, e que no dia de amanhã o Senhor faça muito mais do que o Senhor fez hoje. E eu fico aguardando essa manifestação de glória, das quais eu só ouço falar. Ela passa pelo meu vizinho, passa pelo outro vizinho, mas eu não a vejo, porque normalmente eu só apresento o resto. Se você prestar atenção no texto, como nós lemos no começo, é sem defeito, sem ruga, sem mácula, é o teu melhor. Quando você pega o teu melhor e transfere para Deus, existe uma resposta da parte de Deus. O jeito que você ativa, o jeito que você recebe de volta de Deus, depende do que você apresentou. O Fernando citou um texto de Malaquias que diz assim: olha, vocês trazem na minha mesa o coxo, o cego, o defeituoso, apresenta para o teu governador, verá se da parte dele recebe louvor, verá se ele vai se alegrar com você. Pega o teu amigo e fala: esse carneiro aqui estava doente, cheio de febre, vacinado, matei, vamos comer junto, vê se alguém topa. Mas quando era com Deus, para Deus, é para Deus, qualquer coisa serve, qualquer coisa está bom. De noite vai ter um culto, lá eu vou lá. O teu culto a Deus, ele começa exatamente no momento que termina a nossa reunião. Terminou a reunião, você já está começando a se preparar para o nosso próximo encontro. Nós temos um entendimento aqui dentro, que quando nós nos reunimos para extravasar o que Deus tem feito em nós. Paulo, em 1 Coríntios, ele vai dizer: quando vós, pois, vos reunis, um tem salmo, outro tem sabedoria, um tem palavra, outro tem conhecimento, outro tem línguas e outro tem interpretação. Ele não diz que vocês vão se reunir aqui e eu vou ter isso tudo. Não diz isso. Ele não diz que vocês virão aqui e o Fernando e a Cláudia vão ter isso tudo, e o Ministério de Louvor vai ter isso tudo. Ele diz que quando nós nos reunimos, cada um de nós vai ter algo. Sabe aquele negócio de todo mundo coopera para um fim comum? É isso que acontecia. A intervenção, a manifestação, a glória dependia disso. Hoje nós estamos nos ajuntamentos dos santos. Uma pessoa sozinha pode fazer muito. Eu gosto de uma frase do Cote que ele fala: um com Deus é maioria, dois com Deus já virou covardia. O pau pega mesmo. Agora, muita gente com Deus. E eu acredito, irmãos, do fundo do meu coração, que nós vamos começar a ver manifestações muito maiores do que vimos naqueles dias. Muito maiores. Eu tenho ouvido testemunho de gente que tem sido visitado nos sonhos, gente que tem recebido visões, palavras, e é só o começo. Mas existe uma necessidade de se preparar para isso. Eu lembro que quando congregava com o pastor Zé Hélio, nós teve um bom período que nós tínhamos vigília toda sexta-noite. Toda sexta-noite. E, rapaz, pensa num dia que você não queria estar, era numa vigília. E uma dessas vigílias ele falou assim, da oferta movida. Ele falou: o crente, depois de ter passado a semana inteira, ter ouvido o patrão reclamando, ter ouvido a esposa brigando, ter brigado com todo mundo, chega na sexta-noite, ele está só o pó.
Aí ele levanta e ele vem. Essa é uma oferta movida. Eu não posso ofertar a Deus aquilo que não me custou nada. Essa é uma oferta movida. Aquele dia que você está esgotado, que você fala, não dá para fazer mais nada. Hoje eu já fiz a minha cota. Aí você vai para o chão, você se ajoelha, você deita, você rola, e você fala, Deus, agora eu vou falar com o Senhor. Essa é uma oferta movida. Davi discerniu isso. Eu não posso ofertar a Deus aquilo que não me custou nada. Qual que é a diferença, irmão? Você falou de cansaço. Você pega o dia que você vai estar aqui e você gasta com N coisas. Aí chega de noite e você fala, estou só o quimba. Não é igual. Deus, quando Ele avalia você e eu, é só a gente lembrar do exemplo da viúva pobre. Ele não olha a quantidade, Ele olha a qualidade da coisa. O que aquilo representa para você? Aquele dia, aquela mulher depositou praticamente 50 centavos. Mas ela conseguiu chamar a atenção de Jesus. Porque Ele garantiu, ela ofertou mais do que todo mundo. Naquele dia que você está esgotado, que você já foi para o saco, que você já não aguenta mais nada. Aqueles poucos minutos seus. Essa é uma oferta movida. Faz sentido para alguém que eu estou falando aqui? Eu queria só ler mais um texto com você. 2 Samuel 12:1. É o momento que Natã vai confrontar Davi. E todos conhecem a história, mas tem um trecho que eu quero destacar com vocês. O Senhor enviou Natã a Davi. Natã foi falar com Davi e lhe disse: havia numa cidade 2 homens, um rico, outro pobre. O rico tinha ovelhas e gado em grande número. O pobre não tinha coisa nenhuma, a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou, ela cresceu em sua casa, junto com seus filhos. Comia da sua comida, bebia do seu copo, dormia nos seus braços. Ele a tinha como uma filha. Sabe o que Deus pedia para eles como primícia? Deus não pedia o resto do rebanho. Deus não pedia qualquer cria. Deus pedia para eles essa cria aqui. De novo aquela conversa. Quem sabe não é o seriado que você ama que Deus está te pedindo. Quem sabe Deus não está te pedindo um tereré que você costuma gastar com outras pessoas. O que Deus está te pedindo? A próxima manifestação que você vai ver de Deus depende disso. Eu queria que nessa noite você estivesse refletindo a respeito dessas coisas. O que você está esperando de Deus? O que você está querendo de Deus? Porque muitas vezes nós pedimos muito e entregamos muito pouco. E aí, porque entregamos pouco, ainda ficamos frustrados. Falei, Deus, o Senhor não é bom, não. Eu orei, eu pedi isso, eu pedi aquilo outro. Mas eu não vi nada. E você não está vendo nada, exatamente por causa dessas coisas. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Quem sentir vontade de ficar sentado, pode ficar sentado, mas eu quero orar com vocês nessa noite. Às vezes você já é crente faz 10 anos, 15 anos, 20 anos, você nunca leu nem a Bíblia toda. 3 capítulos por dia, num ano você matava essa questão. Às vezes você é crente há 10, 15 anos, você nunca participou de uma vigília. Você mesmo nunca apresentou para Deus uma vigília. 10, 15 anos, eu nunca fiz o jejum de um dia que fosse. Nunca fiz um propósito, nunca fiz uma campanha, nunca entreguei para Deus algo, mas tem pedido bastante. Deus é generoso. A marca de Deus é a generosidade. Se não fosse a graça de Deus, nenhum de nós estaríamos aqui. Se não fosse a misericórdia dele, todos haveríamos sido consumidos. Todos, sem exceção. Mas chega uma hora na caminhada que você começa a amadurecer. Chega uma hora na caminhada que você começa a entender e fala, olha, caiu no meu coração isso aí. Eu preciso de mudar. Começa a orar. Começa a falar com Deus agora. Tem nada que dá para você entregar. Não tem nada que Deus está te pedindo. Quem sabe aceitar aquele convite dos pastores, no grupo da igreja, para participar da intercessão. Já é um começo. Não é chantagem nem nada, mas você é bem-vindo. Como eu disse, nós vamos ter outra conferência. Já começa a se preparar agora. Fala, Deus, o que eu não vi até hoje, eu quero começar a ver.
Deus, nós queremos apresentar esse tempo. Nós, nessa noite, como igreja, queremos agradecer, porque até aqui o Senhor tem nos trazido. Até aqui nós temos andado debaixo de uma revelação. Até aqui nós tínhamos uma direção. Mas também nós começamos a entender, Deus, que o Senhor está querendo mais de nós. Que, na verdade, somos nós que precisamos de mais do Senhor. Uma daquelas noites que a gente começa a meditar, Deus, o quanto que o Senhor é prioridade na nossa vida. Qual o verdadeiro valor do Senhor na nossa vida? Deus, mostra para nós agora, não para condenação, mas para meditarmos a respeito. Qual que é a prioridade que o Senhor tem tido na nossa vida? Quanto tempo nós temos investido no Senhor? Nós queremos pedir perdão, Deus, se tudo que temos apresentado no Teu altar é o coxo, o cego, o resto. Como igreja, Deus, nós queremos apresentar o ano que está iniciando. Nós queremos romper, Pai. Entrar no lugar que nunca estivemos. Experimentar o que nunca experimentamos. Oh, Espírito de Deus, visita esse lugar. Nós oramos agora que haja uma visitação sobrenatural. No nome de Jesus. Oh, Espírito Santo, nos perdoa por ignorarmos a Sua voz, o Teu chamado para o secreto, Deus. Nós oramos nessa noite, Deus.